arte de fazer acontecer, David Allen. Bem-vindo a uma mina de ouro de insights em relação às estratégias que o levarão a ter mais energia, ficar mais relaxado e realizar muito mais coisas com muito menos esforço. Se você é como eu, gosta de fazer as coisas e fazê-las direito, e no entanto também quer saborear a vida de maneiras que parecem cada vez mais difíceis de conseguir, ou mesmo totalmente impossíveis, porque você trabalha demais. É possível fazer algo de forma eficaz e, ao mesmo tempo, tirar grande prazer do seu dia a dia no trabalho. A arte de descansar a mente e o poder de esvaziá-la de todos os cuidados ou preocupações é provavelmente um dos segredos de nossos grandes homens. Capitão J. Field. Acho que eficiência é uma coisa boa. Talvez o que você faz seja importante, interessante ou útil, ou talvez não, mas tem de ser feito de qualquer forma. No primeiro caso, você quer ter o máximo retorno possível de seu investimento de tempo e energia. No segundo, você quer ir em frente e fazer outras coisas o mais rápido que puder, sem qualquer aresta chata. Mas, seja lá o que for que você estiver fazendo, provavelmente gostaria de estar mais relaxado e confiante em que a coisa que está fazendo naquele momento é exatamente o que precisa fazer, ou seja, que tomar uma cerveja com a equipe depois do trabalho, olhar seu filho dormindo no berço à meia-noite, responder o e-mail que está à sua frente ou conversar informalmente com um cliente em potencial após a reunião é exatamente o que você deveria estar fazendo naquela hora. Ensinar a você como ser eficiente e relaxado ao máximo, sempre que precisar ou quiser, foi meu primeiro objetivo ao escrever este livro. Como você talvez tenha feito, eu busquei durante muito tempo as respostas para as perguntas sobre o que fazer, quando fazer e como fazer. E, após 20 e tantos anos desenvolvendo e aplicando novos métodos para produtividade pessoal e organizacional, ao longo de anos de exploração rigorosa da área de autodesenvolvimento, posso atestar que não existe uma solução única de uma vez por todas. Nenhum software, seminário, fio planejador pessoal ou declaração de missão pessoal vai simplificar o seu dia de trabalho ou fazer suas escolhas por você, enquanto você atravessa o seu dia, a semana e a vida. E mais, justo na hora em que você aprende como melhorar sua produtividade e tomada de decisões em um determinado nível, você prossegue rumo ao próximo conjunto de novas responsabilidades aceitas e metas criativas, cujos novos desafios levá-lo até onde quer chegar, da forma que você quer. Mas se não existe uma forma única de aperfeiçoar a organização pessoal e a produtividade, existem coisas que você pode fazer para facilitar o processo. À medida que fui amadurecendo pessoalmente, ano a ano, fui encontrando coisas mais profundas, mais significativas e relevantes para realizar, me concentrar e me conscientizar. E com isso desvendei processos simples, que todos nós podemos aprender a usar e que vão melhorar muitíssimo nossa capacidade de lidar de forma proativa e construtiva com as realidades do mundo. O que se segue é uma compilação de mais de 20 anos de descobertas sobre produtividade pessoal, um guia para maximizar a produção e minimizar os insumos, e para conseguir isso num mundo em que o trabalho anda cada vez mais volumoso e ambíguo. Passei milhares de horas treinando pessoas nas trincheiras em suas mesas, ajudando-as a processar e organizar todo o seu trabalho à mão. Os métodos que desvendei provaram ser altamente eficientes em todos os tipos de organizações, em todos os níveis de trabalho, em qualquer cultura, e até mesmo em casa e na escola. Após 20 anos assessorando e treinando alguns dos profissionais mais sofisticados e produtivos do mundo, sei que o mundo anda faminto por esses métodos. Os executivos no topo trabalham para instilar a execução sumar em si mesmos e em seu pessoal, como um padrão básico. Eles sabem, e eu também sei, que atrás de portas fechadas, depois do trabalho, sempre sobram telefonemas sem retorno, tarefas a serem delegadas, questões não processadas de reuniões e conversas, responsabilidades pessoais não administradas e dúzias de e-mails sem solução. Muitos desses homens de negócios são bem-sucedidos, porque as crises que eles solucionam e as oportunidades que aproveitam são maiores do que os problemas que eles permitem acontecer e que criam em seus escritórios e pastas. No entanto, dado o ritmo dos negócios e da vida atual, essa equação vem sendo questionada. Por outro lado, necessitamos de ferramentas comprovadamente eficazes, que possam ajudar as pessoas a concentrar suas energias estratégica e taticamente, sem deixar coisa alguma passar pelas frestas. Por outro, precisamos criar ambientes de trabalho e técnicas que protejam as pessoas mais ocupadas de sucumbirem, devido ao estresse. Precisamos de padrões positivos de estilo de trabalho que atraiam e mantenham os melhores e os mais brilhantes. Sabemos que esse tipo de informação é extremamente necessário nas organizações. É fundamental também nas escolas, onde nossos filhos ainda não estão sendo ensinados a processar as informações, a se concentrar nos resultados, nem que atitudes tomar para fazê-los acontecer. E, para todos nós individualmente, elas também são necessárias, para que possamos aproveitar todas as oportunidades que tivermos para agregar valor ao nosso mundo de modo sustentável e autoalimentador. O poder, a simplicidade e a eficácia das coisas das quais falo neste livro são melhor vividos como experiências, em tempo real, com situações reais em seu mundo real. O livro precisa, necessariamente, colocar a essência dessa dinâmica arte de administrar o fluxo de trabalho em um formato linear. Tentei organizá-lo de uma forma que lhes dê tanto a visão inspiradora do quadro mais amplo e também um gostinho de resultados imediatos, à medida que você percorre o caminho. O livro é dividido em 3 partes. A parte 1 descreve todo o jogo e apresenta uma breve visão geral do sistema. Além disso, explica por que ele é único e bem dimensionado no tempo. Em seguida, apresenta as metodologias básicas em si, em sua forma mais elementar e condensada. A parte 2 mostra como implementar o sistema. É o seu treinamento pessoal, passo a passo, na aplicação detalhada dos modelos. A parte 3 vai ainda mais fundo, descrevendo os resultados mais sutis e profundos que você deve esperar quando incorporar as metodologias e modelos ao seu trabalho e à sua vida. Quero que você mergulhe nele. Quero que teste tudo o que contém, e até desafie. Quero que descubra por si mesmo que aquilo que estou prometendo não é apenas possível, mas que está acessível instantaneamente para você, pessoalmente. E quero que saiba que tudo o que proponho é fácil de fazer. Não envolve habilidade alguma. Você já sabe como se concentrar, como escrever as coisas, como decidir sobre resultados e ações, como rever opções e fazer escolhas. Você vai comprovar que muitas das coisas que vem fazendo o tempo todo, de forma instintiva e intuitiva, estão certas. Vou lhe oferecer maneiras de levar essas técnicas básicas a novos patamares de eficácia. Quero inspirá-lo a colocar tudo isso num novo conjunto de comportamentos que vai deixá-lo muito impressionado. Ao longo do livro, faço referências ao meu trabalho de acompanhamento e aos seminários que ministrei sobre este tema. Venho trabalhando como consultor gerencial há 20 anos, sozinho ou em pequenas parcerias. Meu trabalho consiste, basicamente, em dar treinamento particular em produtividade e em conduzir seminários baseados nos métodos aqui apresentados. Eu e meus colegas já acompanhamos mais de 1000 indivíduos, treinamos centenas de milhares de profissionais e apresentamos várias centenas de seminários públicos. Esta é a bagagem da qual vem minha experiência e os exemplos oferecidos. A promessa que faço aqui foi muito bem descrita por um cliente meu, que escreveu o seguinte: quando passei a aplicar de forma habitual os princípios deste programa, isso salvou minha vida. Quando passei a aplicá-los com fé, isso mudou minha vida. Trata-se de uma vacina contra apagar incêndios diariamente, as chamadas demandas urgentes e crises de qualquer dia de trabalho, e um antídoto contra o desequilíbrio que muitas pessoas criam para si mesmas. Parte 1.
A arte de tocar e concluir o trabalho. Uma nova prática para uma nova realidade. É possível uma pessoa ter um número impressionante de coisas para fazer e ainda assim atuar de forma produtiva, com um pensamento claro e uma sensação positiva de sereno controle. É um jeito excelente de viver e trabalhar, com elevados níveis de produtividade e eficiência, que está se tornando, também, um estilo operacional decisivo, exigido dos profissionais bem-sucedidos e de elevado desempenho. Você já sabe como fazer tudo o que é necessário para atingir esse estado de elevado desempenho. Se você, como a maioria das pessoas, porém, precisa aplicar essas técnicas de forma mais organizada no tempo, completa e sistemática, para que possa pairar acima das coisas, em vez de se sentir enterrado nelas. E, embora o método e as técnicas que descrevo neste livro sejam imensamente práticos e fundamentados no senso comum, a maior parte das pessoas tem certos hábitos básicos de trabalho em que precisam ser modificados, antes de poder implementar este sistema. As pequenas mudanças, na forma como você organiza e torna claro tudo que exige sua atenção, podem representar uma transformação significativa na forma de abordar alguns aspectos-chave de seu trabalho diário. Muitos de meus clientes se referem a isto como uma significativa mudança de paradigma. A ansiedade é provocada pela falta de controle, organização, preparação e ação. Davi Keikichi. Todos os métodos que apresento aqui são baseados em dois objetivos-chave. 1. Colocar todas as coisas que precisam ser feitas, agora, mais tarde, algum dia, grandes, pequenas ou mais ou menos, dentro de um sistema lógico e confiável, externo à sua cabeça e fora de sua mente. E 2. Disciplinar você para que tome decisões de vanguarda em relação a todos os insumos que deixa entrar em sua vida, para que você sempre tenha um plano para as ações seguintes, que possa implementar ou renegociar a qualquer momento. O problema: novas demandas, recursos insuficientes. Quase todo mundo que encontro hoje em dia acha que tem coisas demais para administrar e que o tempo é insuficiente para dar conta de tudo. Um paradoxo emerge neste milênio. As pessoas melhoraram sua qualidade de vida, mas ao mesmo tempo vêm aumentando seus níveis de estresse, ao assumirem mais tarefas do que os recursos de que dispõem lhes permitem executar. É como se os olhos fossem maiores do que a boca. E a maioria dessas pessoas está, até certo ponto, frustrada e perplexa, e não sabe o que fazer para melhorar a situação. O trabalho não tem mais fronteiras definidas. Você está, na Polar Audiobooks, nos siga nas redes sociais. Um fator importante no acúmulo do nível de estresse é que a natureza real de nossas funções mudou muito mais radical e rapidamente do que qualquer treinamento que tenhamos recebido, e do que a nossa capacidade de lidar com o próprio trabalho. Só na segunda metade do século XX, aquilo que era considerado trabalho no mundo industrializado foi transformado de atividades de linha de montagem e passe adiante para aquilo que Peter Drucker tão adequadamente chamou de atividades do conhecimento. Antigamente o trabalho era, em si, muito óbvio. Os campos tinham de ser arados, as máquinas aparelhadas, as caixas embaladas, as vacas ordenhadas, os mecanismos acionados. Era fácil reconhecer o trabalho a ser feito, pois ele é visível. E ficava bem claro quando esse trabalho estava concluído ou não. Hoje em dia, para muitos de nós, não há limites na maioria dos projetos. Grande parte das pessoas que conheço está tentando realizar pelo menos 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo, e tudo agora. E, ainda que tivessem o resto de suas vidas para tentar, não teriam condições de concluí-las à perfeição. Provavelmente você enfrenta o mesmo dilema. Tento viver um dia de cada vez, mas às vezes vários dias me atacam de uma só vez. Ashley brilhante. A falta de limites definidos pode gerar mais trabalho para todo mundo. Grande parte dos resultados organizacionais, atualmente, exige comunicação, cooperação e comprometimento entre as várias divisões. Nossos silos individuais nos escritórios estão ruindo, e com eles o luxo de não ter de ler os e-mails do departamento de marketing, ou de recursos humanos, ou de algum comitê ad hoc que trata de determinado assunto. Nosso trabalho muda o tempo todo. Os limites cada vez mais diluídos de nossos projetos, e o nosso trabalho, de modo geral, já seriam suficientemente desafiadores para qualquer um. Agora, porém, é preciso acrescentar a esta equação a natureza mutante de nossas funções. Em meus seminários, costumo perguntar com frequência o seguinte: quais de vocês fazem apenas aquilo para o qual foram contratados? Dificilmente alguém levanta a mão. Independentemente de quão amorfo ou sem fronteiras o trabalho possa ser, se você tivesse a oportunidade de exercer uma atividade muito bem especificada durante um período suficiente de tempo, provavelmente conseguiria descobrir o que precisaria fazer, em que quantidade e em que nível, para permanecer saudável. Poucos, porém, ainda podem dispor deste luxo, e por duas razões. As organizações com que estamos envolvidos parecem estar constantemente no modo metamorfose, com metas, produtos, sócios, clientes, mercados, tecnologias e donos que mudam o tempo todo. E tudo isso, por necessidade, sacode suas estruturas, formas, papéis e responsabilidades. O profissional mediano, hoje em dia, é mais do que nunca um agente livre, que muda de carreira com a mesma frequência com que seus pais costumavam mudar de emprego. Até os quarentões e cinquentões se aferram a padrões de crescimento contínuo. Seus objetivos, atualmente, estão bem mais integrados às novas tendências, inseridos no pacote de desenvolvimento profissional, administrativo e executivo, o que significa, simplesmente, que eles não estarão fazendo o que fazem hoje durante muito tempo. Poucas coisas, hoje em dia, parecem claras por muito tempo, em termos do que o nosso trabalho representa, e de que tipo ou quantidade de insumos podem ser relevantes para que possamos executá-lo bem. Estamos permitindo a entrada de grandes quantidades de informação e comunicação, vindas do mundo exterior, e gerando um volume igualmente grande de ideias e acordos conosco mesmo e com os outros, originados em nosso mundo interior. E não estamos bem equipados para lidar com esse imenso número de comprometimentos internos e externos. Os velhos modelos e hábitos são insuficientes. Quanto mais eu corro, mais fico para trás. Anônimo. Nem a nossa educação padrão, nem os tradicionais modelos de administração do tempo, nem o excesso de ferramentas de organização disponíveis, tais como notebooks, planejadores pessoais, Microsoft Outlook ou assistentes pessoais digitais Palm, nos oferecem meios viáveis de atender as novas demandas depositadas sobre nós. Se você já tentou usar qualquer um desses processos ou ferramentas, provavelmente já viu que eles são incapazes de conciliar a velocidade, a complexidade e a mudança constante dos fatores prioritários inerentes àquilo que você faz. A capacidade de ser bem-sucedido, de estar relaxado e no controle durante esses tempos férteis, porém turbulentos, demanda novas formas de pensar e de trabalhar. Existe uma grande necessidade de novos métodos, tecnologias e hábitos de trabalho que nos ajudam a alcançar o topo de nosso mundo. As abordagens tradicionais de administração do tempo e de organização pessoal foram úteis em sua época.
Representaram pontos de referência úteis para uma força de trabalho que acabava de emergir de uma modalidade industrial, de linha de montagem, para um novo tipo de trabalho, que incluía escolhas quanto ao que fazer e decisões responsáveis quanto ao momento de fazer. Quando o próprio tempo se tornou um fator de trabalho, os calendários pessoais se tornaram uma ferramenta-chave no trabalho. Mesmo em tempos tão recentes quanto a década de 1980, muitos profissionais acreditavam que ter uma agenda de bolso era a essência de ser organizado, e muitas pessoas, ainda hoje, veem o calendário como a ferramenta central para estar no controle dos acontecimentos. Junto com o tempo arbitrário, veio também a necessidade de fazer boas escolhas em relação ao que fazer. Os códigos de prioridade ABC e as listas diárias de coisas a fazer passaram a ser técnicas-chave que as pessoas desenvolveram para ajudá-las a dar algum sentido à sua escolha entre as opções disponíveis. Se a pessoa tinha liberdade para decidir o que fazer, tinha também a responsabilidade de fazer boas escolhas, dadas as suas prioridades. O que você provavelmente já descobriu, pelo menos em algum nível, é que um calendário, ainda que importante, só pode realmente administrar com eficiência uma pequena porção daquilo que você precisa organizar. O panorama geral versus os detalhes práticos. No outro extremo do espectro, uma quantidade enorme de livros, modelos, seminários e gurus de negócios vem defendendo a visão mais ampla como a solução ideal para lidar com o nosso complexo mundo. Ter clareza sobre as principais metas e valores, segundo essa teoria, dá ordem, sentido e direção ao nosso trabalho. Na prática, porém, a bem-intencionada teoria do exercício de valores quase sempre não atinge os resultados desejados. Já vi muitos desses esforços fracassarem, por uma ou mais das razões expostas a seguir. Muitas coisas desviam nossa atenção de nossos compromissos, no dia a dia a cada hora, e nos impedem de nos concentrar adequadamente nos níveis mais elevados. Sistemas pessoais de organização ineficazes criam uma imensa resistência subconsciente a assumir projetos e metas ainda maiores, que provavelmente não serão bem gerenciados, e que, por sua vez, provocarão ainda mais desvios de atenção e estresse. Quando os níveis mais elevados ficam realmente claros, isso eleva também nossos padrões, o que nos faz perceber que muito mais coisas precisam ser mudadas. Mas já estamos tendo uma séria reação negativa ao impressionante número de tarefas que temos de realizar. E o que foi que criou a maior parte do trabalho que está nas listas? Em primeiro lugar, os nossos próprios valores. Concentrar-se nos resultados e valores primários é fundamental. Mas isso não significa que há menos coisas a fazer, ou menores desafios para concluir o trabalho. Ao contrário, só eleva o valor da aposta no jogo, que mesmo assim precisa ser jogado a cada dia. Para um executivo de recursos humanos, por exemplo, tomar a decisão de lidar com as questões de qualidade de vida no trabalho, de modo a atrair e conservar talentos-chave, não toma as coisas mais simples. A vida é negada pela falta de atenção, seja no ato de limpar uma janela ou de escrever uma obra-prima. Nadia Boulanger. Está faltando uma peça nessa nossa nova cultura da atividade do conhecimento, um sistema que possui um conjunto coerente de comportamentos e ferramentas que efetivamente funcione, no nível em que o trabalho realmente acontece. Deve incorporar os resultados da filosofia da visão ampla, assim como o menor dos detalhes em aberto. Deve administrar múltiplos níveis. Deve manter controle sobre centenas de novos insumos que chegam todos os dias. Precisa economizar muito mais tempo e esforço do que o necessário para se manter. E precisa tornar mais fácil a execução das tarefas. A promessa, o estado de prontidão do mestre em artes marciais. Reflita, por um momento, sobre como seria, realmente, se sua situação de gerenciamento pessoal estivesse totalmente sob controle, em todos os níveis e em todos os momentos. Como seria se você pudesse dedicar 100% de sua atenção a qualquer assunto que estivesse à mão, por sua própria escolha, sem precisar desviar a atenção? Isto é possível. Existe uma forma de ter as rédeas de tudo, de ficar relaxado e realizar tarefas importantes com um mínimo de esforço, ao longo de todo o espectro de sua vida e de seu trabalho. Você pode vivenciar o que os mestres em artes marciais chamam de uma mente clara como água, e que os grandes atletas chamam de azona, no âmbito do mundo complexo em que você vive. Na verdade, você provavelmente já ficou nesse estado alguma vez. Trata-se de uma condição de trabalhar, fazer e ser na qual a mente está clara e as coisas construtivas acontecem. Um estado acessível a qualquer pessoa, e que é cada vez mais necessário para lidarmos de forma efetiva com a complexidade da vida no século XX. E, cada vez mais, essa será uma condição exigida dos profissionais de elevado desempenho que desejem manter o equilíbrio e um resultado consistentemente positivo em seu trabalho. O remador de nível internacional Craig Lambert descreveu esse sentimento em seu livro Me Moveu a Ter, editado pelo Tommy Flynn, em 1998. Os remadores têm um nome para esse estado sem nenhum atrito: balanço. Recorde a pura alegria de brincar num balanço, no quintal de casa, um ciclo suave de movimento, o equilíbrio que vem do próprio balançar. O balanço nos leva, a gente não força nada. Empurramos com as pernas para aumentar o arco, mas a gravidade faz a maior parte do trabalho. Na verdade, não estamos exatamente balançando, mas sim sendo balançados. O barco balança você. O remo quer se mover mais rápido, a velocidade canta em suas linhas e natureza. Tudo o que temos de fazer é trabalhar com o remo, parar de travá-lo com nossa agitada luta para andar mais rápido. O esforço excessivo sabota a velocidade do bote. O esforço se transforma em luta e a própria luta desfaz o trabalho feito. Os alpinistas sociais lutam para ser aristocratas, mas seus esforços só fazem confirmar que eles não são. Os aristocratas não lutam, eles já chegaram lá. Balançar é um estado de chegar. Igualzinho a mente clara como água. No karatê, existe uma imagem que é usada para definir a posição de disponibilidade perfeita, mente clara como água. Imagine o ato de jogar uma pedra no lago parado. Como é que a água responde? A resposta é totalmente compatível com a força e a massa do insumo. Em seguida, ela retorna calma. Não reage nem a mais nem a menos. Se sua mente está vazia, está sempre pronta para qualquer coisa, está aberta a tudo. Shunryu Suzuki. O poder de um golpe de karatê vem da velocidade, e não da musculatura, vem de um estalo concentrado, ao final do golpe. É por isso que pessoas de pequena estatura conseguem aprender a quebrar tábuas e tijolos com as mãos. Não são necessários galhos ou força bruta, e sim a habilidade de gerar força concentrada com velocidade. Mas o músculo tenso é um músculo lento. Por isso, os níveis avançados de treinamento nas artes marciais ensinam e exigem equilíbrio e relaxamento, mais do que qualquer outra coisa. Limpar a mente e ser flexível são posturas fundamentais. Qualquer coisa que o faça ter uma reação exagerada ou reagir pouco pode controlar você, e com frequência o consegue. Responder de forma inadequada aos e-mails, seu pessoal, seus projetos, as revistas que você não lê, suas reflexões sobre o que precisa fazer, seus filhos ou seu chefe, tudo isso levará a resultados menos produtivos do que você gostaria. A maioria das pessoas dá às coisas uma atenção maior ou menor do que efetivamente merecem, só porque não trabalham com uma mente clara como água. Você consegue entrar em seu estado produtivo sempre que necessário? Relembra a última vez que se sentiu altamente produtivo.
Provavelmente teve a sensação de estar no controle das coisas. Não estava estressado. Estava profundamente concentrado naquilo que estava fazendo. O tempo tendia a desaparecer. Puxa, já está na hora do almoço. E você sentiu que estava tendo um progresso visível em direção a um resultado significativo. Gostaria de ter mais experiências como aquela. Existe algo que podemos fazer, e as pessoas mais felizes são aquelas que conseguem fazê-lo no limite máximo de sua capacidade. Nós podemos estar completamente presentes. Podemos estar inteiros aqui. Podemos dar toda a nossa atenção à oportunidade que está diante de nós. Mark Van Doren. Agora, e quando você está totalmente fora desse estado, e começa a se sentir descontrolado, estressado, desconcertado, entediado e travado, você tem a capacidade de retornar àquele estado anterior. É aí que a metodologia deste livro terá maior impacto em sua vida, pois vai lhe mostrar como retornar à mente clara como água, com todos os seus recursos e faculdades funcionando à máxima capacidade. O princípio, lidar de forma produtiva com os compromissos internos. Um fato óbvio, e no entanto pouco percebido, que descobri, ao longo de meus 20 anos de acompanhamento e treinamento, é que a maior parte do stress que as pessoas vivenciam é proveniente dos compromissos mal administrados que elas assumem ou aceitam. Mesmo as pessoas que não estão conscientemente estressadas vão, invariavelmente, experimentar um relaxamento maior, uma melhor concentração e uma energia produtiva cada vez maior, à medida que aprenderem a controlar mais eficazmente os veios abertos de suas vidas. Você provavelmente já fez muito mais acordos consigo mesmo do que imagina. E cada um deles, pequeno ou grande, está sendo monitorado por uma parte de você que está longe de estar consciente. Essas são as lacunas, ou veios abertos, que definem como sendo qualquer coisa que vive atraindo sua atenção, mas não se encaixa onde está, nem da forma que está. É provável também que você tenha, atualmente, mais comprometimentos internos do que tem consciência. Reflita sobre o volume de coisas que você sente ter uma mínima responsabilidade em transformar, concluir, cuidar ou fazer. Você está comprometido, por exemplo, com lidar, de alguma maneira, com todas as novas comunicações que chegam em seu e-mail, em seu correio de voz e em sua caixa de entrada. E com certeza há inúmeros projetos que você acha necessário estarem definidos em sua esfera de responsabilidade, assim como metas e diretrizes a serem esclarecidas, uma carreira a ser administrada, e a vida, de modo geral, que precisa ser mantida em equilíbrio. Você aceitou algum nível de responsabilidade interna por todas as coisas, em sua vida e em seu trabalho, que constituem algum tipo de curva aberta. Para lidar de forma efetiva com tudo isso, você precisa primeiro identificar e coletar todos aqueles itens que estão batendo à sua porta de alguma forma, e depois planejar como trabalhar com eles. Isso pode parecer uma coisa simples de fazer, mas na prática a maioria das pessoas não sabe como executá-la de maneira eficiente. Os requisitos básicos para administrar os compromissos. Administrar bem os compromissos é a tarefa que exige a implementação de determinados comportamentos e atividades básicos. Primeiro de tudo, se está em sua mente, é sinal de que sua mente não está clara. Qualquer coisa que você considere inacabada de alguma forma deve ser armazenada num sistema confiável fora de sua mente, ou no que costumo chamar de baú de colecionador, ao qual você sabe que retornará regularmente, para vasculhar. Em segundo lugar, você deve enxergar claramente qual é o seu compromisso e decidir o que tem a fazer, se é que há algo a fazer, para progredir no sentido de cumpri-lo. Em terceiro, uma vez decididas todas as ações que precisa realizar, é necessário manter lembretes relativos a cada uma delas, organizados num sistema que você revise regularmente. Um exercício importante para testar este modelo. Sugiro que você escreva o projeto ou situação que mais está em sua mente no momento. O que mais o incomoda, rouba sua atenção ou lhe interessa, ou, de alguma outra forma, consome grande parte de sua atenção consciente. Pode ser um projeto ou problema que realmente está na sua cara, algo que você esteja sendo pressionado a administrar, ou uma situação com a qual você sente que precisa lidar, mais cedo do que tarde. Escreveu. Ótimo. Agora descreva, numa única sentença escrita, o resultado positivo que você pretende para este problema ou situação. Em outras palavras, o que precisaria acontecer para você considerar este projeto como concluído. Agora escreva a primeira ação física necessária para alavancar a situação. Se você não tivesse nada a fazer em toda a sua vida a não ser fechar este assunto, onde iria neste momento, e que atitude visível você tomaria? Telefonaria para alguém? Iria para o computador e escreveria um e-mail? Sentaria com papel e caneta e faria um brainstorm sobre o tema? Falaria cara a cara com seu esposo, esposa, sua secretária, seu advogado ou seu chefe? Compraria pregos na loja de ferragens? O quê? Já tem resposta para isso. Muito bem. Esses 2 minutos de reflexão tiveram algum valor para você? Se você é como a vasta maioria das pessoas que completa esse exercício durante meus seminários, vai experimentar pelo menos um pouquinho de controle melhorado, relaxamento e concentração. Vai também sentir-se mais motivado para realmente fazer alguma coisa em relação àquela situação sobre a qual você vinha meramente refletindo, até agora. Imagine essa motivação aumentada milhares de vezes, como forma de viver e trabalhar. Se alguma coisa de positivo aconteceu com você durante esse pequeno exercício, pense no seguinte: o que mudou? O que aconteceu para que se criasse aquela condição melhorada dentro de sua própria experiência? A situação em si ainda não progrediu, pelo menos no mundo físico. Com certeza ainda não foi resolvida. O que provavelmente ocorreu é que você adquiriu uma visão mais clara do resultado desejado e da próxima ação necessária. Mas o que criou essa condição? A resposta é só uma: pensar. Não muito, só o suficiente para tomar mais concretos o seu compromisso e os recursos necessários para concretizá-lo. O verdadeiro trabalho dentro da atividade do conhecimento. Bem-vindo à experiência da atividade do conhecimento na vida real, e é um princípio operacional profundo. Você tem de pensar mais do que imagina a respeito de suas coisas, porém não tanto quanto você teme ser necessário. Como escreveu Peter Drucker, na atividade do conhecimento. A tarefa não é dada, ela tem de ser determinada. Quais os resultados que se espera desse trabalho? É a pergunta-chave para tornar produtivos os trabalhadores do conhecimento. E é uma pergunta que demanda decisões arriscadas. Em geral, não existe uma resposta certa. Em vez disso, há opções. E os resultados têm de ser claramente especificados, para que se possa atingir a produtividade. Pense como um homem que age. Haja como um homem que pensa. Henry Bergson. A maioria das pessoas tem certa resistência a dar início à explosão de energia necessária para esclarecer o real significado, para elas, de uma determinada coisa que elas deixaram entrar no seu mundo, e para que decidam o que precisam fazer a respeito. Nunca nos ensinam que temos de refletir sobre o nosso trabalho, antes de podermos realizá-lo. Grande parte de nossa atividade diária já está definida para nós, pelas coisas não feitas e não mexidas que ficam olhando para nós quando chegamos ao trabalho, ou pela família que precisa ser alimentada, a roupa para lavar, ou pelas crianças em casa para serem vestidas. Refletir concentradamente para definir os resultados é algo que poucas pessoas sentem que devem fazer. Na verdade, porém, pensar nos resultados é um dos mais efetivos meios disponíveis para tornar realidade os nossos desejos. Porque as coisas ficam em sua mente. Com muita frequência, a razão pela qual uma coisa fica na sua mente é o fato de você querer que ela seja diferente do que é atualmente, e no entanto,
Você não tem clareza sobre qual é, exatamente, o resultado pretendido. Você ainda não decidiu qual é o próximo passo, em termos de ação física. Ou você não colocou lembretes sobre o resultado e a ação necessária para chegar a ele dentro de um sistema em que você possa confiar. O ancestral de toda ação é um pensamento. Ralph Waldo Emerson. É por isso que as coisas ficam na sua mente. E até que essas ideias estejam bem claras e as decisões sejam tomadas, e os dados daí resultantes sejam armazenados num sistema no qual você tem absoluta certeza de que vai pensar sempre que precisar, seu cérebro não consegue abandonar a tarefa. Você pode enganar todo mundo, mas não consegue enganar sua própria mente. Ela sabe se você chegou ou não às conclusões a que precisava chegar, e se você colocou os resultados gerados e os lembretes para ação no local confiável bastante para que possam retornar adequadamente à superfície, dentro de sua mente consciente. E se você não fizer essas coisas, a mente não vai parar de trabalhar depois da hora. Mesmo que você já tenha decidido qual será o próximo passo para resolver um determinado problema, sua mente não descansará até aqui, e a menos que você escreva um lembrete para si mesmo no local ao qual ela saiba que você vai voltar com certeza, sem furo. Caso contrário, a mente vai continuar pressionando você em relação àquele próximo passo que você não deu, e em geral justamente nos momentos em que você não pode fazer nada, o que só fará aumentar os seus stress. Sua mente não tem mente própria. Pelo menos uma porção da sua mente é realmente meio estúpida, de uma forma interessante. Sim, porque se tivesse qualquer inteligência inata, ela só lembraria das coisas que você precisa fazer na hora que você pudesse agir em relação a elas. Parece que a maioria das pessoas permite que sua mente faça a maior parte do show, principalmente no que diz respeito à síndrome das coisas demais para fazer. Você mesmo provavelmente já confiou boa parte de sua tralha, um monte de seus meios abertos, a uma entidade, em seu comitê interno, que é incapaz de lidar efetivamente com essas coisas do jeito que elas são, a sua mente. A transformação da tralha. Esta é a minha definição de tralha, qualquer coisa que você deixou entrar em seu mundo psicológico ou físico, mas para a qual você não definiu o resultado, destino desejado, nem a aproximação. O motivo pelo qual a maioria dos sistemas de organização não funciona, para muitas pessoas, é o fato de elas ainda não terem processado toda a tralha que estão tentando organizar. Enquanto as coisas continuarem sendo tralha, serão incontroláveis. Essa preocupação constante e improdutiva com todas as coisas que temos a fazer é o maior consumidor individual de tempo e energia. Thierry Gleason. A tralha não é necessariamente algo ruim. As coisas que dominam nossa atenção, por sua própria natureza, costumam aparecer sob a forma de tralha. Mas a partir do momento que a tralha entra em nossa vida e em nosso trabalho, passamos a ter um compromisso, inerente a nós mesmos, de definir e esclarecer seu significado. Isso é nossa responsabilidade, enquanto trabalhadores do conhecimento. Se a tralha já viesse processada e clara, o nosso valor, além do trabalho físico, provavelmente não seria relevante. É a melhor descrição que já ouvi para aquilo que é vista como uma lista organizadora, na grande maioria dos sistemas pessoais de organização existentes. A imensa maioria das pessoas tenta se organizar rearrumando listas incompletas de coisas pouco claras, elas ainda não compreenderam o que, nem o volume do que, precisam organizar, de modo a obter algum ganho real. Elas precisam reunir tudo aquilo que exige reflexão, e depois fazer a reflexão necessária, se desejam que seus esforços de organização tenham sucesso. O processo, como administrar a ação. Você pode treinar, quase como um atleta, para ser mais rápido, mais responsivo, mais proativo e mais focado no trabalho do conhecimento. Pode aprender a pensar de forma mais efetiva e administrar os resultados com maior facilidade e controle. Pode minimizar os erros frágeis ao longo de todo o espectro de sua vida profissional e pessoal, e fazer muito mais coisas, com muito menos esforço. E pode tomar decisões de vanguarda em relação a toda a tralha que você junta, além de criar procedimentos operacionais padronizados para viver e trabalhar neste novo milênio. Antes que possa conquistar tudo isso, porém, você precisará incorporar o hábito de não deixar nada na mente. Você está na Polar Audiobooks, nos siga nas redes sociais e a forma de fazer isso, como já vimos, não é administrando tempo, informações ou prioridades. Afinal de contas, você não administra 5 minutos e acaba ficando com 6. Você não administra a sobrecarga de informações. Se assim fosse, morreria se entrasse numa biblioteca, ou explodiria da primeira vez que entrasse na internet ou abrisse um catálogo telefônico. Você não administra prioridades. Você tem prioridades. Em vez disso tudo, a chave para administrar toda a sua tralha é administrar suas ações. Administrar a ação é o principal desafio. O que você faz com o seu tempo, o que faz com a informação e o que faz com seu corpo e seu foco, no que diz respeito às suas prioridades. Essas são as verdadeiras opções para as quais você deve alocar seus limitados recursos. A verdadeira questão é como fazer as escolhas certas em relação ao que fazer, em qualquer dado momento ao longo do tempo. A grande questão é a forma como administramos as ações. O começo é metade de toda ação. Provérbio grego. Isso pode parecer óbvio, no entanto, talvez você se surpreenda ao descobrir quantos próximos passos, para outros tantos projetos e compromissos, permanecem sem ser definidos por muitas pessoas. É extremamente difícil administrar ações que você ainda não identificou, e sobre as quais ainda não tomou decisões. A maioria das pessoas tem dúzias de coisas que precisam fazer para progredir em muitas frentes, só que elas ainda não sabem que coisas são essas. E a reclamação de sempre, eu não tenho tempo para. Complete a frase. É compreensível, porque muitos projetos parecem assombrosos, e são assombrosos, simplesmente porque você não consegue sequer fazer um projeto. Você consegue, no máximo, executar uma ação relacionada a ele. Muitas ações levam apenas 1 ou 2 minutos, no contexto apropriado, para fazer um projeto andar. Ao treinar e acompanhar milhares de profissionais, descobri que a falta de tempo não é o principal problema para eles, embora eles próprios possam achar que é. O verdadeiro problema é a falta de clareza e de definição quanto ao que um projeto realmente é, e quais são os próximos passos necessários, associados a ele. Esclarecer as coisas logo de cara, assim que elas aparecem no radar, e não no final, depois que o problema já se desenvolveu, permite que a pessoa colha os benefícios de poder administrar a ação. O valor de uma abordagem de baixo para cima. Descobri, ao longo dos anos, o valor de trabalhar na melhoria da produtividade pessoal de baixo para cima, começando com o nível mais mundano e básico de atividades e compromissos em curso. Em termos intelectuais, a forma mais apropriada deveria ser o trabalho de cima para baixo, ou seja, desvendar primeiro as missões pessoais e corporativas, depois definir objetivos críticos e finalmente concentrar-se nos detalhes da implementação. O problema, porém, é que a maioria das pessoas está tão engolfada em compromissos no dia a dia que a sua capacidade de se concentrar com sucesso no horizonte mais amplo fica seriamente prejudicada. Em consequência disso, uma abordagem de baixo para cima em geral é mais efetiva. Estar atualizado e no controle do que está na sua caixa de entrada e na sua mente, neste momento, e incorporar práticas que possam ajudá-lo a permanecer assim, será a melhor maneira de ampliar seus horizontes. Uma energia criativa e alegre será liberada e dará mais suporte ao foco que você vai direcionar para novos patamares. Com isso, sua confiança vai aumentar, para administrar tudo aquilo que essa criatividade vai produzir.
Uma sensação imediata de liberdade, liberação e inspiração sobrevém naturalmente às pessoas que arregaçam as mangas e implementam esse processo. Você estará mais bem equipado para fazer uma reflexão mais profundamente focada quando suas ferramentas para administrar as ações resultantes para implementação se tornarem parte de seu estilo operacional no dia a dia. É certo que existem coisas mais significativas em que pensar do que sua caixa de entrada, porém, se a sua capacidade de gerenciamento nesse nível não for tão eficiente quanto poderia ser, é como tentar nadar com roupas largas. Muitos executivos com quem trabalhei, ao longo de um dia, para limpar a área de sua tralha básica tiveram, na noite seguinte, uma torrente de ideias e visões sobre sua empresa e o seu futuro. Isso acontece como uma consequência automática da liberação de seu gerenciamento horizontal e vertical das ações. Você precisa controlar compromissos, projetos e ações de duas formas, horizontal e verticalmente. O controle horizontal mantém a coerência ao longo de todas as atividades nas quais você está envolvido. Imagine a sua psique escaneando constantemente o seu ambiente. Feito o radar da polícia, poderá se deter em qualquer um dentre os milhares de itens que despertam ou demandam sua atenção, durante qualquer período de 24 horas. A farmácia, a empregada, o planejamento estratégico, uma planta murcha no escritório, o cliente irritado, sapatos que precisam ser engraxados. Talvez você se surpreenda diante do volume de coisas nas quais você realmente pense e com as quais tem que lidar num único dia. Sua visão não é suficiente, ela precisa ser combinada à aventura, e não basta olhar para cima das escadarias, precisamos subir todos os degraus. Vaclav Havel. Você precisa de um bom sistema que possa manter o controle do maior número possível delas, fornecer as informações necessárias sempre que solicitado, e permitir que você mude o foco, de maneira rápida e fácil, de um item para outro. O controle vertical, em contraste, administra a reflexão para cima e para baixo, na trilha dos tópicos e projetos individuais. Por exemplo, o seu radar de polícia pensa em suas próximas férias, enquanto você e sua esposa falam sobre o assunto durante o jantar, onde e quando irão, o que vão fazer, como vão se preparar para a viagem e assim por diante. Ou então você e seu chefe precisam tomar algumas decisões com relação à nova reorganização departamental que você está prestes a deslanchar. Ou você precisa apenas atualizar seu pensamento em relação ao cliente para o qual está prestes a ligar. Isso é planejamento de projeto, no sentido mais amplo. É concentrar-se num único empreendimento, situação ou pessoa e enriquecer toda e qualquer ideia. Detalhe, prioridade ou sequência de eventos que possam ser necessários para que você possa administrar essa situação, pelo menos no momento. A meta de administrar horizontal e verticalmente é a mesma, tirar as coisas da mente e executá-las. A administração adequada da ação faz com que você se sinta confortável e no controle, enquanto se movimenta ao longo do amplo espectro de trabalho e de vida, ao mesmo tempo em que o foco adequado no projeto lhe dá clareza e sintonia em relação aos detalhes específicos necessários. A principal mudança, tirar todas as coisas de dentro da cabeça. Não existe uma maneira real de conquistar o tipo de controle relaxado que estou prometendo, se você mantiver as coisas apenas em sua cabeça. Como você descobrirá, os comportamentos individuais descritos neste livro são coisas que você já vem fazendo. A grande diferença entre o que eu faço e o que os outros fazem é que eu pego e organizo 100% de minha tralha dentro de, e com o uso de, ferramentas objetivas sempre à mão, não na minha mente. E isso se aplica a todas as coisas, grandes ou pequenas, pessoais ou profissionais, urgentes ou não. Todas as coisas. Estou certo de que, uma vez ou outra, você chegou a um ponto num projeto, ou em sua vida, em que simplesmente teve de sentar e fazer uma lista. Se isso se deu, você possui uma referência em relação ao assunto do qual estou falando. A maioria das pessoas, porém, só faz esse tipo de exercício de listar quando a confusão se torna insuportável demais e elas simplesmente têm de fazer alguma coisa a respeito. Em geral, fazem listas só em relação à área específica que as incomoda. Mas se você transformasse esse tipo de revisão numa característica de sua vida atual e estilo de trabalho, e se a mantivesse ao longo de todas as áreas de sua vida, não apenas nas mais urgentes, estaria praticando exatamente o tipo de estilo gerencial faixa preta que descrevo aqui. Tento fazer escolhas intuitivas baseadas em minhas opções, em vez de tentar refletir sobre que opções são essas. Preciso já ter pensado sobre tudo aquilo e preservado os resultados de uma forma confiável. Não quero perder tempo pensando mais de uma vez nessas coisas. Essa é uma utilização ineficiente da energia criativa e uma fonte de frustração e estresse. E você não pode camuflar essa reflexão. Sua mente continuará a trabalhar em cima de qualquer coisa que ainda esteja nesse estado, sem decisão. Mas existe um limite para a quantidade de tralha não resolvida que a mente consegue armazenar, antes de dar curto. A parte de sua mente que responde pela memória de curto prazo, aquela parte que tende a segurar toda a tralha incompleta, não resolvida e não organizada, funciona mais ou menos como a memória RAM, num computador pessoal. Sua mente consciente, assim como a tela do computador, é uma ferramenta de concentração, não um local de armazenagem. Você só consegue pensar em 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Só que os itens incompletos ainda estão sendo armazenados no espaço da memória de curto prazo. E, assim como acontece na RAM, há pouco espaço. Você só pode armazenar lá uma determinada quantidade de tralha e ainda conseguir ter essa mesma parte de seu cérebro funcionando em alto nível. A maioria das pessoas anda por aí com suas RAMs arrebentando nas costuras. Estão constantemente distraídas, e sua concentração é perturbada por sua própria sobrecarga mental interna. Por exemplo, nos últimos poucos minutos, sua mente divagou em alguma área que não tem nada a ver com o que você está lendo aqui? Provavelmente sim. E é mais provável que sua mente tenha ido para algum veio aberto, alguma situação incompleta na qual você tem investido alguma coisa. Tudo o que aquela situação fez foi pôr a cabeça fora da parte RAM de seu cérebro e gritar com você, internamente. E que atitude você tomou em relação a isso? A menos que você tenha anotado tudo e colocado num recipiente confiável, que você sabe que vai revisar adequadamente num curto espaço de tempo. É mais do que provável que você tenha se preocupado com o assunto. Não é o comportamento mais efetivo, não houve qualquer progresso e a tensão aumentou. É difícil combater um inimigo que tem postos avançados dentro da sua cabeça. Sally Kempton. O grande problema é que sua mente continua a lembrá-lo das coisas nos momentos em que você não pode fazer nada a respeito delas. A mente não tem entendimento de passado ou de futuro. Isso significa que, assim que você diz a si mesmo que precisa fazer determinada coisa, e armazena essa informação em sua memória RAM, uma parte de você passa a achar que você deveria estar fazendo aquela coisa o tempo todo. Tudo que você já disse a si mesmo que precisava fazer, ela acha que você deveria estar fazendo agora. Francamente, a partir do momento em que você tem 2 coisas a fazer armazenadas em sua RAM, já está gerando falha pessoal, porque não pode fazer as 2 ao mesmo tempo. Isso produz um fator de estresse que perpassa tudo, e cuja fonte não pode ser determinada. A maioria das pessoas está vivendo em alguma versão deste estado de estresse mental de forma tão consistente, e há tanto tempo, que nem mesmo sabe que está mergulhada nele. Assim como a gravidade, ele é onipresente, tanto que aqueles que o vivenciam, em geral, nem têm consciência da pressão. A única vez em que a maioria dessas pessoas vai perceber o volume de tensão sob a qual estiveram é o momento em que se livram dela, e percebem como se sentem diferentes. 2.
Como ter controle sobre a sua vida. Os 5 estágios para administrar o fluxo de trabalho. O processo principal que ensino, para dominar a arte da atividade do conhecimento relaxada e controlada, é um método de 5 estágios para administrar o fluxo de trabalho. Seja qual for o ambiente, existem 5 estágios distintos pelos quais passamos, à medida que lidamos com o nosso trabalho. Nós, 1. Coletamos coisas que exigem nossa atenção. 2. Processamos seu significado e o que é preciso fazer em relação a elas. E 3. Organizamos os resultados. E 4. Revisamos, como opções quanto ao que decidimos. 5. Fazer. Isto constitui a administração do aspecto horizontal de nossas vidas. Incorporar tudo que merece a nossa atenção, em qualquer dado momento. O conhecimento que consideramos conhecimento se prova na ação. O que chamamos de conhecimento, atualmente, é informação em ação, informação voltada em resultados. Peter F. Drucker. O método é suficientemente direto em princípio, e em geral é a forma como tratamos o nosso trabalho em qualquer situação. No entanto, de acordo com a minha experiência, a maioria das pessoas pode contribuir significativamente para melhorar sua capacidade de lidar com cada um dos 5 estágios. A qualidade da maneira com que administramos o fluxo de trabalho será tão boa quanto o elo mais frágil dessa cadeia de 5 fases. Por isso, todos os elos devem ser integrados e sustentados por padrões consistentes. A maior parte das pessoas apresenta falhas significativas no processo de coleta. Muitas coletaram coisas, mas não as processaram, nem decidiram o que fazer em relação a elas. Outras tomam boas decisões em relação à tralha no momento, mas perdem o valor daquela reflexão, porque não organizam eficientemente os resultados. Outras, ainda, têm bons sistemas, mas não os revisam com consistência suficiente para mantê-los funcionais. Finalmente, se qualquer um desses elos estiver frágil, aquilo que a pessoa tende a decidir fazer, em algum momento no tempo, pode não ser a melhor opção. A dinâmica desses 5 estágios precisa ser compreendida, e boas técnicas e ferramentas precisam ser implementadas para facilitar seu funcionamento em nível ótimo. Para mim é muito útil, se não essencial, separar esses estágios ao longo do meu dia. Descobri que uma das principais razões por que muitas pessoas não tiveram grande sucesso em se organizar é simplesmente o fato de terem tentado realizar todas as 5 fases de uma só vez. Mas, quando sentam para fazer uma lista, tentam coletar as coisas mais importantes em algum tipo de ordem que reflete prioridades e sequências, sem estabelecer muitas, ou quaisquer, atitudes concretas a serem tomadas. Coletar. É importante saber o que precisa ser coletado, e como coletar essas coisas com o máximo de eficiência, para que você possa processá-las adequadamente. Para que sua mente possa abdicar da tarefa secundária de tentar separar todos os itens, você precisa estar certo de que captou realmente tudo aquilo que pode representar alguma coisa que você precisa fazer, e que, em algum momento no futuro próximo, você vai processar e revisar aquilo tudo. Como reunir 100% das lacunas? Para eliminar os furos no recipiente, você precisa coletar e reunir marcadores ou representações de todas as coisas que você considera incompletas em seu mundo, ou seja, qualquer coisa, pessoal ou profissional, grande ou pequena, urgente ou de menor importância, que você acha que deveria ser diferente do que é atualmente, e que você tem qualquer nível de comprometimento interno em mudar. Você está na Polar Audiobooks, nos siga nas redes sociais. Muitas das coisas que você tem a fazer estão sendo automaticamente coletadas para você, enquanto você lê este material. Está chegando correspondência nova em sua caixa de correio, memorandos estão sendo enviados para sua caixa de entrada, e-mails estão entrando em seu computador e mensagens se acumulam em seu correio de voz. Ao mesmo tempo, porém, você vem coletando coisas, em seu ambiente e em sua psique, que não estão no lugar certo, da forma que estão, por toda a eternidade. E embora talvez não estejam tão evidentes e bem na sua cara, como seu e-mail, ainda assim essas tralhas exigem algum tipo de decisão, um veio a ser fechado, algo a ser feito. Ideias estratégicas dormindo num bloco em sua estante, bugigangas inúteis em suas gavetas que precisam ser consertadas ou jogadas fora, e revistas velhas em sua mesinha, tudo isso cai nessa categoria de tralha. Assim que você acrescenta um deveria, preciso ou tenho de um item, ele se torna uma lacuna. Decisões que você ainda precisa tomar, a respeito de fazer ou não fazer alguma coisa, por exemplo, já são lacunas. Isso inclui todos os seus eu vou, quando você já decidiu fazer alguma coisa, mas ainda não começou de verdade a trabalhar naquilo. E certamente inclui todos os itens pendentes em progresso, assim como aquelas coisas em relação às quais você já fez tudo o que deveria fazer, exceto admitir que já as concluiu. Para administrar adequadamente esse estoque de veios abertos, você precisa armazená-lo em containers que possam guardar os itens pendentes até que você tenha alguns minutos para decidir o que eles são, e o que vai fazer com eles, se é que vai fazer alguma coisa. Depois você precisa esvaziar esses containers regularmente, para garantir que eles continuem a ser ferramentas viáveis de coleta. No sentido mais amplo, tudo já está basicamente sendo coletado. Se não está sendo administrado diretamente num sistema externo e confiável só seu, então está morando em algum lugar, em sua psique. O fato de você não ter colocado um item em sua caixa de entrada não significa que você não o tem. Mas estamos falando, aqui, de ter certeza de que tudo o que você precisa está reunido em algum lugar que não seja a sua cabeça. As ferramentas de coleta. Existem vários tipos de ferramentas, tanto de baixa como de alta tecnologia, que podem ser usadas para coletar suas lacunas. Todas as listadas abaixo podem funcionar como versões de uma caixa de entrada para captar insumos autogerados e também informações externas. Caixa de entrada física. Instrumentos de anotação em papel. Instrumentos de anotação eletrônicos. Instrumentos de gravação de voz. E-mail. Caixa de entrada física. A caixa convencional, de plástico, madeira, couro ou armada, é a ferramenta mais comum para coletar materiais em papel e qualquer outra coisa física que necessite algum tipo de processamento. Correspondência, revistas, memorandos, notas, bloquinhos para recados telefônicos, receitas, até lanternas com pilhas descarregadas. Papel e quadros para escrever. Fichários, cadernos espiral, blocos de anotações. Tudo isso funciona bem para coletar ideias aleatórias, insumos, coisas a fazer, etc. Qualquer tipo que atenda ao seu gosto e necessidade serve. Anotações eletrônicas. Os computadores podem ser usados para datilografar anotações a serem processadas mais tarde. E, à medida que a tecnologia de reconhecimento de caracteres evolui, uma enorme variedade de ferramentas desenhadas para captar dados continua a ser lançada. Instrumentos de mão, assistentes pessoais digitais e blocos de anotações eletrônicos podem, ambos, ser usados para coletar todo tipo de insumo. Captação em áudio. Dentre os instrumentos de áudio disponíveis, encontram-se secretárias eletrônicas, correio de voz e equipamento de digitar, tais como gravadores digitais ou microcassetes. Todos eles podem ser úteis para um registro provisório de coisas que você precisa lembrar ou com as quais precisa lidar. E-mail. Se você está ligado ao resto do mundo via e-mail, seu software contém algum tipo de área de armazenagem para mensagens e arquivos que chegam, onde eles podem ser mantidos até que sejam vistos, lidos e processados. Pageiros e telefones também podem captar esse tipo de insumo. Instrumentos de alta tecnologia.
Agora você já pode digitar diretamente para o computador e também escrever à mão nele. Quanto mais a comunicação é adaptada aos formatos digital e sem fio, mais fácil fica captar ideias, com correspondente aumento na quantidade de dados que nos atingem e que precisamos administrar. Sejam elas de alta ou baixa tecnologia, todas as ferramentas descritas servem como caixas de entrada para captar informações potencialmente úteis, compromissos e acordos para ação. É provável que você já esteja utilizando alguma versão da maioria delas. Os fatores de sucesso da coleta. Infelizmente, o simples fato de possuir uma caixa de entrada não torna esse item funcional. A maioria das pessoas possui algum tipo de instrumento de coleta, mas em geral esses ficam mais ou menos fora de controle. Vamos examinar os 3 requisitos fundamentais para que a fase de coleta funcione. Cada veio aberto deve estar em seu sistema de coleta e fora de sua cabeça. Você deve ter o menor número possível de caixas de coleta com que possa sobreviver. Você deve esvaziá-las regularmente. Tire tudo de sua cabeça. Se você ainda está tentando controlar uma quantidade excessiva de itens em sua memória RAM, provavelmente não ficará motivado para usar e esvaziar suas caixas de entrada com integridade. A maior parte das pessoas é relativamente negligente com essas ferramentas, porque sabe que elas não representam sistemas individuais e completos. De qualquer forma, existe um conjunto incompleto de coisas na caixa de entrada e outro conjunto incompleto na mente dessas pessoas, e, segundo seu raciocínio, elas não estão lucrando nada com qualquer dos dois. É como tentar jogar fliperama numa máquina que tem grandes furos no tampo, e por isso as bolas ficam sempre caindo fora. Há pouca motivação para continuar jogando. Esses instrumentos de coleta devem se tomar parte de seu estilo de vida. Mantenha-os sempre à mão, assim, não importa onde você esteja, poderá coletar um pensamento potencialmente valioso. Veja-os como itens tão indispensáveis quanto sua escova de dentes, a carteira de motorista ou os óculos. Minimize o número de caixas de entrada. Você deve ter tantas caixas de entradas quantas precisar, e o número mínimo com que conseguir sobreviver. Você precisa que essa função esteja disponível em todos os contextos, já que as coisas que você vai querer captar podem surgir praticamente em qualquer lugar. Se você tiver um número excessivo de zonas de coleta, porém, não terá condições de processá-las com facilidade ou consistência. Um excesso de caixas de coleta dificilmente é um problema no lado high-tech. A grande oportunidade de melhoria para a maioria das pessoas está no lado low-tech, notadamente na área de sistemas de anotações e caixas físicas de entrada. As notas escritas precisam ser guardadas e processadas, em vez de ficarem esquecidas em pilhas, cadernos e gavetas. Os homens que demonstram grande genialidade ao fazer o trabalho mais simples em geral são os mais ativos. Leonardo da Vinci. Implementar ferramentas padrão para captar ideias e insumos é algo que se torna cada vez mais crucial, à medida que sua vida e seu trabalho vão se sofisticando. Enquanto você avança em sua carreira, por exemplo, provavelmente vai notar que suas melhores ideias sobre o trabalho não vêm a você no trabalho. A habilidade de alavancar essas reflexões, aliada a bons instrumentos de coleta que estejam sempre à mão, é a chave para uma produtividade cada vez maior. Esvazie as caixas regularmente. O fator final de sucesso para coletar deveria ser óbvio. Se você não esvazia e processa a tralha que coletou, suas caixas não estarão servindo para coisa alguma, além de armazenar material amorfo. Esvaziar a caixa não significa que você tem de solucionar tudo que está em seu correio de voz, e-mail ou caixa de entrada. Significa apenas que você tem de tirar tudo do container, verificar o que cada coisa é e o que deve ser feito em relação a ela, e, se ainda não estiver concluída, organizar tudo dentro do seu sistema. Não coloque nada de volta na entrada. Não esvaziar sua caixa de entrada é o mesmo que ter latas de lixo que ninguém jamais descarrega. Você vai precisar comprar latas novas o tempo todo para guardar tanto lixo. Para que você consiga esvaziar a entrada, todo o seu sistema de administração da ação deve estar funcionando. Um excesso de tralha costuma ficar empilhado nas caixas de entrada em função de uma falta de sistemas que sejam efetivos a partir daquele ponto. Parece sempre mais fácil deixar as coisas na caixa de entrada, quando você sabe que precisa fazer alguma coisa em relação a elas, mas não tem condições de agir na hora. Ter caixa de entrada, particularmente a de papel e o e-mail, é o máximo que muitas pessoas conseguem fazer, em termos de organização, pois, pelo menos, elas sabem que lá dentro, em algum lugar, existe um lembrete sobre alguma coisa que elas ainda precisam fazer. Infelizmente, essa rede de segurança se perde quando as pilhas ficam fora de controle, ou quando a relação de e-mails se torna extensa demais para ser visualizada numa única tela. Processar. Ensinar o raciocínio tem a item necessário para conseguir esvaziar as caixas de coleta. Talvez seja a mais importante melhoria que eu trouxe virtualmente para todas as pessoas com quem trabalhei. Quando a chefe de um importante departamento, em uma empresa global, acabou de processar comigo todos os seus itens em aberto, ela se recostou reverentemente na cadeira e me disse que, embora já tivesse aprendido a relaxar com respeito às reuniões a que deveria comparecer, graças à sua confiança no calendário, nunca havia sentido alívio semelhante em relação a todos os diversos outros aspectos do seu trabalho, que havíamos elucidado juntos. As ações e informações das quais ela precisava ser lembrada agora estavam identificadas e depositadas num sistema concreto. Quais as perguntas que você precisa fazer a si mesmo, e responder, sobre cada e-mail, memorando ou ideia espontânea que cruza o seu caminho. Esse componente da atividade de administração da ação é que forma a base de sua organização pessoal. Muitas pessoas tentam ficar organizadas, mas cometem o erro de fazer isso com pilhas incompletas de tralha. Você não consegue organizar o que está entrando, pode apenas coletar e processar esse material. Em seguida, você organiza as ações que terá de empreender, com base nas decisões que tomou sobre o que é preciso fazer em cada caso. Todo o trabalho, as fases, de processamento e de organização, fica reunido no tronco central da árvore de decisão do modelo demonstrado abaixo. Diagrama do fluxo de trabalho, processamento. O que é isto? Não se trata de uma pergunta boba. Já falamos de tralha. E falamos de caixas de coleta. Mas ainda não discutimos que tralha é, e o que fazer em relação a ela. Por exemplo, muitos dos itens que tendem a escapar, em nossos sistemas pessoais de organização, são formulários amorfos. Será que realmente precisamos fazer alguma coisa em relação a eles? E esta é a razão pela qual a próxima decisão é crucial. É passível de ação? Existem duas respostas possíveis para isto, sim e não. Nenhuma ação necessária. Se a resposta for não, há três possibilidades. É lixo, não é mais necessário. Nenhuma ação é necessária agora, mas pode ser preciso fazer algo mais tarde, incubar. O item representa a informação potencialmente útil que pode ser necessária mais tarde, para alguma coisa, referência. Essas três categorias podem ser administradas por si mesmas. Vamos ver isso no próximo capítulo. Por enquanto, basta dizer que você precisa de uma lata de lixo e uma tecla para o lixo, um arquivo de referência rápida ou calendário para o material que está incubando e um bom sistema de arquivamento para as informações de referência. Passível de ação. Esse é o grupo de itens da resposta sim, tralha em relação a qual alguma coisa precisa ser feita. Os exemplos típicos variam desde um e-mail solicitando sua participação no projeto corporativo em tal e tal data até as anotações, que estão na caixa de entrada, e você fez durante a reunião. É preciso determinar duas coisas em relação a cada item passível de ação. Qual o projeto ou resultado com o qual você se comprometeu? Qual é a próxima ação necessária?
Se é sobre um projeto, você precisa inserir aquele resultado numa lista de projetos. Esse será o marco que o lembrará de que você tem um veio aberto. Uma revisão semanal da lista, ver a página, vai recuperar esse item como algo que ainda é importante, e que se manterá vivo e fresco em seu sistema de administração até que seja completado ou eliminado. Não é necessário muita força para fazer as coisas, mas é preciso uma enorme força para decidir o que fazer. Elbert Hubbard. Qual é a próxima ação? Essa é a pergunta crucial em relação a todo e qualquer item que você tenha coletado. Se você a responder de forma apropriada, terá detectado o item essencial a ser organizado. A próxima ação é a próxima atividade física e visível que é preciso empreender para fazer com que a atual realidade avance em direção à conclusão. Faça. Delegue ou adie uma vez decidida a próxima ação. Você tem 3 opções. Faça. Se a ação demandar menos de 2 minutos, deve ser feita no momento em que for definida. Delegue. Se a ação exigir mais de 2 minutos, pergunte-se: eu sou a pessoa certa para fazer isto? Se a resposta for não, delegue a pessoa/entidade apropriada. Adie. Se a ação exigir mais de 2 minutos e você for a pessoa certa para fazê-la, terá de adiar sua atuação no caso para mais tarde, e acompanhá-la por meio de uma mais listas de próximas ações. Organizar. O anel externo do diagrama do fluxo de trabalho mostra as 8 categorias distintas de lembretes e materiais que resultarão do processamento que você fará de toda a sua tralha. Juntos, eles formam um sistema completo para organizar praticamente tudo que está em sua caixa, ou poderia ser colocado nela, numa base diária e semanal. Para os itens não passíveis de ação, as categorias possíveis são lixo, ferramentas de incubação e armazenagem de referência. Se um determinado item não demanda qualquer ação, você joga fora, insere no arquivo de referência rápida, para uma reavaliação posterior, ou arquiva, para que possa encontrar o material se precisar voltar a ele em algum momento. Para administrar as coisas passíveis de ação, você vai precisar de uma lista de projetos, armazenagem ou arquivos para planos e materiais de projeto, um calendário, uma lista de lembretes das próximas ações e uma lista de lembretes sobre coisas que estão aguardando. Todas as categorias de organização necessitam estar fisicamente contidas em algum formato. Quando me refiro a listas, quero dizer apenas algum tipo de conjunto revisável de lembretes, listas feitas em folha de caderno ou em algum programa de computador, ou até em pastas de arquivo com folhas de papel individuais para cada item. Diagrama do fluxo de trabalho, organização, projetos. Defina um projeto como qualquer resultado desejado que exija mais de um passo, em termos de ação. Isso significa que algumas atividades relativamente pequenas, que você normalmente não classificaria como projetos, vão passar a figurar em sua lista de projetos. O raciocínio por trás de minha definição é que, se um único passo não for suficiente para concluir determinada coisa, algum tipo de marco precisa ser instituído para lembrar você de que existe ainda alguma coisa a ser feita. Se você não tem um marcador para lembrá-lo disso, o item vai vazar de novo para a memória RAM. Outra forma de ver isso é como uma lista de veios abertos. Uma lista parcial de projetos. Conseguir um novo membro para o staff. Férias de agosto. Seminário do staff no hotel. Publicar o livro. Finalizar os upgrades do computador. Atualizar o testamento. Finalizar o orçamento. Finalizar a nova linha de produtos. Sentir-se confortável com o novo software de administração de contatos. Conseguir um publicitário. Concluir o plant do novo pomar. Projeto do vídeo sobre a Joint Venture de pesquisa e desenvolvimento. Produzir o novo CD de treinamento. Estabelecer a agenda do seminário do próximo ano. Orquestrar uma apresentação sofisticada de 1 hora. Adquirir proficiência no acesso ao sistema de videoconferência. Finalizar os acordos de emprego. Instalar as novas luzes do quintal. Finalizar as políticas e procedimentos do staff. Comprar uma nova cadeira para a sala de estar. Os projetos não precisam ser listados em qualquer ordem específica, seja por tamanho ou prioridade. Só precisam estar numa lista principal, de modo que você possa revisá-los com regularidade suficiente para garantir a definição das próximas ações necessárias para cada um deles. Na verdade, você não faz um projeto, só executa as ações, etapas relacionadas a ele. Quando um número suficiente de ações, etapas já tiverem sido executadas, terá sido criada alguma situação que deve refletir, com a maior aproximação possível, a sua expectativa inicial do resultado. Se isso acontecer, você poderá considerar o projeto concluído. A lista dos projetos é a compilação das linhas de chegada que colocamos em nossa frente, para manter nossas próximas ações em andamento, de forma apropriada, em todas as frentes. Material de suporte ao projeto. Você vai acumular informações relevantes para muitos de seus projetos, e vai querer organizá-las por tema, tópico ou nome do projeto. Sua lista de projetos vai ser meramente um índice. Todos os detalhes, planos e informações de apoio que possa precisar, à medida que trabalhar em seus vários projetos, devem estar contidos em pastas de arquivos separadas, arquivos de computador, cadernos ou classificadores. Material de apoio e arquivos de referência. Após ter organizado seu material de apoio aos projetos por tema ou tópico, provavelmente vai descobrir que é quase idêntico ao seu material de referência, e que poderia ser armazenado no mesmo sistema de arquivos de referência. Um arquivo chamado casamento poderia ser armazenado nos arquivos de referência geral, por exemplo. A única diferença é que, no caso dos projetos ativos, pode ser necessário rever o material de apoio numa base mais consistente, para garantir que todos os passos, ações necessários sejam identificados. Em geral, recomendo que as pessoas armazenem seus materiais de apoio fora de seu raio de visão. Se você tem um sistema de arquivos de referência que funciona bem e está muito à mão, pode achar que essa é a forma mais simples de organizá-los. Vai haver momentos, porém, em que será mais conveniente ter os materiais mais afastados, mas dentro do raio de visão e disponíveis, particularmente se você estiver trabalhando num projeto importante e precisar consultar o material de referência várias vezes, ao longo do dia. Pastas em suportes ou em bandejas empilháveis, de fácil alcance, podem ser práticas para esse tipo de papelada pendente. As categorias das próximas ações. Como o diagrama do fluxo de trabalho deixa bem claro, a decisão sobre a próxima ação é fundamental. Essa ação precisa ser, sem exceção, o próximo comportamento físico e visível, para cada veio aberto. Qualquer ação que você execute em menos de 2 minutos, e todas as outras ações que já foram concluídas, não precisam, obviamente, ser acompanhadas, já estão feitas. O que realmente precisa ser acompanhado são todas as ações que têm de acontecer numa determinada hora ou num dia específico. Essas você coloca no calendário, aquelas que precisam ser feitas assim que for possível. Essas você acrescenta à sua lista de próximas ações, e todas aquelas que você espera que outras pessoas executem, essas você coloca numa lista de espera. Calendário. Os lembretes sobre ações que você precisa executar se enquadram em 2 categorias. Os lembretes sobre coisas que precisam acontecer num dia ou hora específicos, e os lembretes sobre coisas que simplesmente precisam ser concluídas logo que possível. Seu calendário dá conta dos lembretes da primeira categoria. 3 coisas vão para o calendário. Ações com tempo determinado. Ações com data determinada. Informações com data determinada.
Ações com tempo determinado trata-se de um nome sofisticado para compromissos. Em geral, a próxima ação a ser realizada, dentro de um projeto, é participar de uma reunião que foi marcada para discutir o assunto. Acompanhar isto via calendário é suficiente. Ações com data determinada são coisas que você precisa fazer em algum momento, num determinado dia, mas não necessariamente numa hora específica. É útil ter um calendário no qual você possa inserir tanto ações com hora marcada como ações só de data marcada, sem horário. Informações com data determinada. O calendário é também o lugar certo para monitorar as coisas que você quer saber em determinados dias, não necessariamente ações a serem executadas, e sim informações que podem ser úteis numa determinada data. Essa categoria pode incluir endereços de compromissos, atividades nas quais outras pessoas, família ou staff, estarão envolvidas ou eventos de interesse. É útil, também, colocar aqui informações de referência rápida de curto prazo, tais como um lembrete para ligar para uma pessoa após o dia em que ela retornar das férias. Chega de listas diárias de coisas a fazer, só essas 3 coisas vão para o calendário, e nada mais. Sei que isso soa como uma heresia para o método tradicional em administração do tempo, que vem ensinando, quase universalmente, que a lista diária de coisas a fazer é absolutamente fundamental. Mas essas listas não funcionam, por 2 razões. Benditos sejam os flexíveis, pois eles não serão importados até perderem a forma. Dr. Michael McGriff. Primeiro, porque os constantes insumos novos e as prioridades táticas que mudam a todo momento reconfiguram o trabalho diário de forma tão consistente que é virtualmente impossível amarrar os itens a fazer com antecedência. Ter um plano de trabalho como ponto de referência é sempre útil, mas ele tem de ser passível de ser renegociado a qualquer momento. Tentar manter uma lista escrita no calendário, que precisa ser reescrita no outro dia se os itens não forem feitos, é desmoralizante, e também perda de tempo. As listas de próximas ações que defendo vão conter todos os lembretes sobre aquelas ações, até os mais sensíveis ao tempo. Eles não precisarão ser reescritos todo dia. Segundo, se uma lista diária de coisas a fazer contém algum item que não tem de ser feito absolutamente naquele dia, a ênfase nas coisas que realmente têm de ser feitas ficará diluída. Agir assim é utilizar o sistema inadequadamente. Em minha visão, o calendário deve ser território sagrado. Se você escreve alguma coisa lá, é porque precisa ser feita naquele dia ou nunca mais. Só se deve reescrever alguma coisa se houver alteração de compromissos. A S-lista é S de próximas ações. Então, para onde vão todos os seus lembretes sobre ações? Para as listas de próximas ações, que, junto com o calendário, estão no âmago da organização diária da administração da ação. Qualquer ação identificada que demande mais de 2 minutos e não seja delegável precisa ser monitorada em algum lugar. Se você tiver apenas 20 ou 30 lembretes desse tipo, talvez seja conveniente manter todos eles numa lista chamada Próximas Ações, que você vai rever sempre que tiver um tempo livre. Para a maioria de nós, porém, esse número estará, muito provavelmente, entre 50 e 150. Nesse caso, faz sentido subdividir sua lista de próximas ações em categorias. Itens não passíveis de ação. Você precisa de sistemas bem organizados e distintos para administrar os itens que não demandam ação e também os que demandam ação. Os sistemas não passíveis de ação se enquadram em 3 categorias: lixo, incubação e referência. Lixo. A categoria lixo deveria ser óbvia. Jogue fora qualquer coisa que não tenha ação futura potencial ou valor de referência. Se você deixar essa tralha misturada às outras categorias, vai prejudicar seriamente o sistema. Incubação. Existem 2 outros grupos de coisas, além do lixo, que não demandam ação imediata, só que essa tralha você vai querer manter. Nesse ponto, mais uma vez, é crucial que você separe os itens passíveis de ação dos não passíveis de ação. Do contrário, sua tendência será ficar paralisado diante de suas pilhas e listas, e não saber por onde começar, nem o que precisa ser feito. Digamos que você tire alguma coisa de um memorando, ou leia um e-mail que lhe dê uma ideia para um projeto que você talvez queira fazer um dia, mas não agora. Você vai querer ser lembrado disso novamente mais tarde, para que possa reavaliar a opção de agir em relação ao assunto. No futuro você está na Polar Audiobooks. Nos siga nas redes sociais, por exemplo. Chega pelo correio uma brochura relativa à próxima temporada de sua orquestra sinfônica local. Numa rápida olhada, você vê que o programa que realmente lhe interessa só vai acontecer daqui a 4 meses. Muito distante para você fazer qualquer movimento agora. Você não tem certeza de qual será sua agenda de viagens, com essa antecedência. Mas se você estiver na cidade, tem intenção de ir. O que deve fazer a respeito? Existem 2 tipos de sistemas de incubação que poderiam funcionar para esse tipo de coisa. As listas de algum dia, talvez um arquivo de referência rápida. Todas as coisas devem ser feitas da forma mais simples possível, porém não mais simples que o possível. Albert Einstein. Algum dia, talvez pode ser útil e inspirador manter uma lista constante de coisas que você pode querer fazer em algum momento, mas não agora. É o estacionamento para projetos que seria impossível deslanchar no presente, mas que você não deseja esquecer totalmente. Você gostaria de ser lembrado dessa possibilidade a intervalos regulares. Uma típica lista parcial de algum dia, talvez. Comprar um barco de pesca. Aprender espanhol. Ter aulas de aquarela. Comprar um guarda-louça para a cozinha. Construir uma piscina. Comprar um patinete para Catherine. Dar uma volta de balão. Construir uma adega. Aprender as funcionalidades do Photoshop. Criar uma fundação sem fins lucrativos. Criar vídeos promocionais do staff. Comprar uma câmera de vídeo digital. Fazer uma viagem ao norte da Itália. Ser aprendiz de meu carpinteiro. Colocar spotlights em nossas obras de arte. Digitalizar velhas fotos e vídeos. Fazer uma festa para a vizinhança. Colocar acesso remoto ao servidor em casa. Você provavelmente terá algumas subcategorias em sua lista principal de algum dia, talvez. Você deve revisar essa lista periodicamente, se quiser extrair dela o máximo valor. Sugiro que inclua um scan do conteúdo em sua revisão semanal. Vê a página. Arquivo de referência rápida. A versão mais elegante de um local onde manter os itens a serem revistos é o arquivo de referência rápida, também conhecido como suspenso ou arquivo follow 1. É um sistema que lhe permite quase que literalmente enviar uma correspondência para si mesmo, para ser recebida em alguma data determinada, no futuro. Material de referência. Muitas coisas que chegam até você não exigem qualquer ação, mas têm valor intrínseco como informação. Você vai querer mantê-las e ser capaz de recuperá-las sempre que necessário. Elas podem ser armazenadas na forma de papel ou no formato digital. Material em papel, qualquer coisa, desde o cardápio de uma delicatessen local até os planos, desenhos e informações de vendas de um projeto de paisagismo, e mais bem armazenado em sistemas eficientes de recuperação física, que podem variar desde páginas num fichário ou caderno, no caso de uma lista de restaurantes favoritos ou dos números de telefones dos membros de um comitê da escola, até armários inteiros dedicados à papelada para uma fusão entre corporações. A armazenagem eletrônica pode incluir qualquer coisa, desde bases de dados em rede até pastas e arquivos de referência ARC, localizados em seu software de comunicação.
A coisa mais importante a ser lembrada, aqui, é que referência deve ser exatamente isto. Informação que pode ser facilmente usada como referência, sempre que necessário. Os sistemas de referência, em geral, assumem duas formas. 1. Armazenagem específica por tópico e por área. E 2. Arquivos de referência geral. Os primeiros em geral se definem pela forma como são armazenados. Arquivos de referência geral. O segundo tipo de sistema de referência é aquele que todo mundo precisa ter à mão para armazenar informações que não se encaixam em qualquer outra categoria pré-estabelecida. A falta de um bom arquivo de referência geral pode ser um dos maiores gargalos na hora de implementar um sistema pessoal eficiente de administração da ação. Se o ato de arquivar não for fácil e rápido, e mesmo divertido, você terá tendência a amontoar as coisas, em vez de arquivá-las. Se seu material de referência não estiver perfeitamente delimitado, a linha divisória entre os itens passíveis e não passíveis de ação se dividirá, tanto visual quanto psicologicamente, e sua mente vai ficar paralisada diante de toda a questão. Estabelecer um sistema bom e funcional para essa categoria de material é vital para garantir a produtividade sem estresse. Exploraremos isso no capítulo 7. Revisar. Uma coisa é anotar num papel que você precisa de leite, outra bem diferente é estar no supermercado e lembrar disso. Da mesma forma, anotar que você precisa ligar para um amigo para saber o nome de um advogado especializado em